Olá! Sabe, ao longo de toda a história, nenhuma força da natureza mexeu tanto com a nossa imaginação quanto o Sol. Nesta nossa análise, a gente vai mergulhar na jornada incrível do nosso astro, desde um símbolo todo-poderoso nas culturas antigas até se tornar hoje a grande chave para o nosso futuro energético. Pode parecer uma pergunta meio doida, né? Mas a resposta, olha, ela conecta milênios de história, de mitologia e de tecnologia. É justamente essa conexão que a gente vai desvendar hoje, mostrando como a nossa relação com o Sol foi evoluindo, da adoração por uma verdadeira parceria. A gente vai começar com o Sol como um símbolo sagrado, sabe? Explorando essa natureza dupla dele, de criador e destruidor, e a ligação com a verdade. Depois a gente dá um salto para o nosso tempo, para ver como estamos pegando toda essa força ancestral e usando de um jeito completamente novo. Ok, vamos lá. É o seguinte, praticamente toda civilização em todos os cantos do planeta em algum momento olhou para o céu e viu no Sol algo muito, mas muito maior que uma simples estrela. Isso tem até nome, sabia? Os estudiosos chamam de epifania uraniana. A ideia é que o Sol não era só um representante dos deuses. Para muitos povos, o Sol era o próprio divino se mostrando ali, um elo direto, visível com o sagrado, a fonte de tudo. E claro, quando a gente vê algo como divino, a gente quer dar um rosto para ele, né? É aqui que o Sol começa a ganhar a identidade de deuses superpoderosos e também vira o símbolo máximo da autoridade aqui na Terra, como a realeza. O que é mais impressionante aqui é como essa ideia aparece em todo lugar. Para os pigmeus, era o olho de Deus. Lá na Austrália, o filho do Criador. Na Grécia, o famoso Apolo. No Oriente, um emblema para Vishnu e Buda. E não para por aí. Até no cristianismo, Cristo foi chamado de Sol da Justiça. E claro, essa imagem do Sol foi muito usada para legitimar o poder de reis e imperadores que se diziam representantes dele na Terra. Mas essa relação da humanidade com o Sol nunca foi uma coisa simples, de pura adoração. Tinha um respeito profundo, claro, mas também um certo medo. O pessoal entendia que a mesma força que dava a vida também podia muito bem tirar. E aqui a gente vê essa dualidade perfeitamente. De um lado, o Sol é o doador da vida, né? Seus raios são a luz, o calor, a energia que faz tudo crescer. Do outro, é o princípio da seca, do deserto, do fogo que queima tudo. Uma antiga escritura hindu, os Upanishads, resume isso de um jeito que, nossa, é poético e brutal ao mesmo tempo. O Sol gera e devora seus filhos. E essa dualidade toda vai além. Ela se estende para a oposição simbólica clássica com a Lua. O Sol é o princípio ativo, masculino, o Yang. Está ligado ao conhecimento direto, intuitivo, ao espírito, que simbolicamente fica no coração. Já a Lua é o princípio passivo, feminino, o Yin. Ela está associada ao conhecimento racional, refletido, e à alma, simbolizada pelo cérebro. É como uma dança cósmica de opostos que se completam. Beleza, agora a gente sobe um degrau na simbologia do Sol. Além de todo esse poder físico, o Sol também evoluiu para representar a iluminação da mente, a busca pela verdade e pela sabedoria. Olha, essa citação de Platão é a chave para entender isso. Para ele, era simples. Assim como o Sol ilumina o nosso mundo físico e permite que a gente enxergue as coisas, a ideia do bem ilumina o mundo das ideias e permite que a gente entenda a verdade. O Sol virou a metáfora perfeita para a clareza de pensamento e para a bondade na filosofia ocidental. E essa ideia não ficou só na filosofia, não. Ela continua viva. Em sistemas como o Tarot, por exemplo, a carta do Sol representa exatamente isso. Clareza, o fim das ilusões. É aquele momento em que a gente finalmente enxerga a verdade sobre nós mesmos e sobre o mundo. É a luz que afasta as sombras da ignorância e deixa a consciência afiada. E agora vem a grande virada na nossa história. A gente chega no século XXI e a nossa relação de milênios com o Sol passa por uma transformação radical. Ele deixa de ser apenas um símbolo para se tornar uma fonte literal de poder. Então, o ponto crucial é este. A gente não deixou de venerar o Sol. A gente só mudou o jeito de fazer isso. A reverência antiga virou engenharia, virou tecnologia. E numa grande ironia, o mesmo símbolo do Sol, que antes representava deuses e reis, hoje estampa o logotipo das empresas de energia solar. A adoração virou negócio, virou parceria. E essa parceria, minha gente, está virando uma das maiores revoluções do nosso tempo. Vamos ver agora com dados bem concretos como essa história toda está se desenrolando aqui no Brasil. Para começar, dá uma olhada nesse número.
quase 230 bilhões de reais. É um volume de investimento que transforma paisagens, economias. Isso mostra que a energia solar já deixou de ser promessa há muito tempo para virar uma realidade muito poderosa no país. E o mais legal é que essa realidade não está só lá nas usinas gigantes, não. A gente já passou da marca de 4 milhões de sistemas de geração distribuída. O que isso quer dizer? Que a energia está sendo gerada ali onde ela é consumida, nos telhados das casas, nos comércios, nas fazendas, espalhada pelo Brasil inteiro. E este gráfico aqui mostra quem é que está puxando essa revolução. Somos nós, as pessoas comuns. 80% de todos esses sistemas estão em residências. É uma verdadeira democratização da energia, onde cada casa pode virar sua própria pequena usina, aproveitando o mesmo sol que nossos ancestrais adoravam. Para ter uma noção do tamanho disso, pensa o seguinte: a energia solar que foi adicionada no sistema em um único mês, como em outubro de 2023, foi quase o equivalente à energia de uma das 20 turbinas da usina de Itaipu. É uma quantidade absurda de energia limpa entrando na rede todo santo mês. E essa expansão está rolando no país inteiro. São Paulo está na frente com mais de 670 mil sistemas, mas logo atrás vem Minas Gerais e o Rio Grande do Sul bem perto. Hoje, praticamente todos os municípios do Brasil já têm pelo menos um sistema fotovoltaico funcionando. E os benefícios vão muito, mas muito além da conta de luz. A gente está falando de quase 2 milhões de empregos criados, mais de 100 milhões de toneladas de CO2 que deixaram de ir para a atmosfera e bilhões em arrecadação para os cofres públicos. O impacto na economia e no meio ambiente é transformador. E assim, a gente completa essa jornada, da adoração mística à parceria tecnológica. O Sol, que um dia foi o centro das nossas religiões, hoje é o centro da nossa estratégia para um futuro sustentável. A grande questão que fica é, o que mais a gente vai descobrir sobre essa nossa relação com a estrela que nos deu a vida? Com certeza, essa história ainda está longe de acabar.